Ingredientes e suas funções. Agora vamos falar da farinha de trigo. É um agente estruturante, uma base de massas e pães, espessante de cremes, controle de textura, fonte de volume, interferência no dourado. Lembra que eu falei lá na parte do amido? E também da aderência de ingredientes, né? O glúten faz isso, mas vamos ver esses itens melhor. Agente estruturante. Ao ser hidratada e manipulada, ela forma o glúten, que é a rede de proteína que dá elasticidade e estrutura para a massa. Base de massas e pães. Ela é um ingrediente fundamental em bolos, tortas, pães, biscoitos e outras preparações fermentadas ou assadas. Ela é a base mesmo, é ali a maior quantidade geralmente de ingrediente que a gente tem nesse tipo de preparação, porque ela causa ali, ela é responsável, aliás, por 80% da estrutura dessas preparações. Ela é espessante nos cremes, quando cozida. Ela gelatiniza e dá estrutura de cremosidade, igual ao amido. Ela também tem esse poder espessante. Controle de textura. Ela influencia diretamente na textura final. Quanto mais refinada a farinha, mais delicada e leve será a preparação. Aquele item que eu explico sempre para vocês em relação à quantidade de proteína da farinha de trigo, que é o glúten, né? Então, quando a gente tem uma menor quantidade de proteína, a gente tem mais amido da própria farinha de trigo, torna a nossa preparação mais leve. É bom utilizar nos bolos. Uma maior quantidade de proteína é necessária para quê? Para desenvolver essa proteína, né? Quando mistura ali com a água, desenvolve essa proteína que é o glúten, e aí é melhor para fazer os pães. Ela também é uma fonte de volume. Em bolos e pães fermentados, a farinha retém os gases gerados pela fermentação e permite o crescimento e a leveza. O que ela faz? Ela protege as bolhas, né, de ar, e aí causa esse estufamento aí. Por isso que no pão de ló, por exemplo, tem a fermentação mecânica. A gente não precisa obrigatoriamente de utilizar o fermento. Com os 3 ingredientes, os ovos, o açúcar e a farinha de trigo, a gente consegue fazer a massa do pão de ló, porque essa farinha, ela vai fazer o quê? Ela vai envolver esse ar que acontece com o batimento das claras, dos ovos, né? Por completo, e do açúcar, e ela envolvendo esse ar, quando coloca para assar, ela prende esse ar, mantém esse ar, causando ali que a estrutura dessa massa se mantenha. Tem a interferência no dourado. A farinha reage com as gorduras e calor, ajudando a formar crostas douradas em assados e empanados. Então, quando a gente faz ali o empanamento dos salgados fritos, por exemplo, ou até para assar os salgados assados, não precisa no salgado assado obrigatoriamente passar gema com leite. Dependendo se for um salgado mais rústico, quiser polvilhar apenas farinha de trigo por cima, causa aquela crosta, escurece, então ela também reage, né, com a gordura e com o calor e forma aquele dourado dos empanados. A aderência de ingredientes. Ela atua como camada de fixação e empanamento, absorvendo a umidade e ajudando a grudar ovos, farinhas e outros ingredientes. Então, a farinha de trigo, por ela ter o glúten, ela tem aquela liga, né, que o amido, por exemplo, não tem. Então, essa liga com outros ingredientes ajuda a absorver a umidade e fazer o empanamento de salgados, por exemplo. Tenha sempre caderno de anotações para um melhor aproveitamento das aulas, hein?